Olá, sejam todos muito bem-vindos ao próximo capítulo podcast. Se você é novo por aqui, meu nome é Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast em que em cada episódio a gente conversa sobre um capítulo de um livro. Nessa temporada a gente está conversando sobre o segundo livro da série Harry Potter, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o capítulo número 7, chamado Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem, tá preparada para esse capítulo? Tô preparada. Foi uma sofrência? Foi um pouco longo, admito pra você que esse capítulo, apesar de que o capítulo 5 é muito longo, né, fisicamente, esse foi um pouco longo pra eu conseguir ler, assim, terminar, se arrastou um pouco. E pra você? Também, achei um pouco complicado. O início dele foi chato, a gente vai comentar por quê, mas o final criou uma expectativa, então aguentem aí, pessoal. Abrem bastante coisa, exato, abrem bastante opções aí, né? Então, resumão do capítulo passado, a gente foi para a aula de herbologia, fomos para a primeira aula de defesa contra as artes das trevas, percebemos um comportamento esquisito do professor, que meio que largou os bichos lá e falou, gente, bota eles na gaiola de volta aí, ele tentou, mas parece que não conseguiu. Né? E Rony recebeu um berrador, então a gente tá sabendo, a mãe dele ficou super chateada, o pai dele tá passando por uma investigação, e o highlight que faltou a Ana comentar foi que o Harry descobriu que ele tem um novo fã. Ah, sim. Né, o Colin e se junta aos estorvos, né? Porque Lockhart também tá ali no pé do Harry, né? Um querendo realmente dar fama pro Harry e o outro sentindo que o Harry tá querendo competir com uma fama, né? Então, Harry tá passando aí por um momento de estresse com o seu novo fã e com o seu novo professor. Esse é um ótimo ponto, Gabi, porque nós recebemos uma pergunta que fala exatamente sobre isso, que é o seguinte, vocês não acham que é complicado ter um aluno que é filho de pais trouxas tirar muitas fotos de Hogwarts para compartilhar com a família dele, sendo que o mundo bruxo tem que ficar escondido dos trouxas? Ponto de interrogação. Boa essa pergunta, hein? Sim. Uau, exatamente, deve ter alguma coisa, né, deveria ter alguma regra ali que você não pode tirar foto, sabe quando você vai num espetáculo e eles falam, né, você não pode gravar, não pode tirar foto, não pode fazer nada disso, propriedade, né, intelectual da empresa, da escola. Né? Então... E a gente conheceu, a gente descobriu que num dos capítulos, acho que é quando eles vão pro Beco Diagonal, que os pais da Hermione estão lá, eles também são trouxas, então assim... A gente entende que os pais trouxas sabem daquele mundo, mas isso cria uma certa possível... Um paradoxo, né? Pode vazar informações sigilosas, de onde fica, como entra, como vai, quem são. Eu posso ser a melhor amiga da Ana, mas a Ana pode ter um melhor amigo, né? E aí eu vou contar um segredo para ela, que ela vai contar pro segredo para a melhor amiga dela, que talvez não seja a melhor amiga, né? Tem uma outra melhor amiga e aí por aí vai, né? Então... Sim, mas eu acho também que a gente tem que lembrar que todos os lugares mágicos, eles são enfeitiçados para que os trouxas não vejam. Então, mesmo que essa informação passe, acaba virando uma lenda, né? Um mito. Eu ouvi dizer isso, mas ninguém consegue achar Hogwarts, ninguém consegue achar o Ministério da Magia e por aí vai, né? Justo, ainda podem achar que o leiteiro, né, é louco, né? Então, talvez as fotos do Colin, quando ele leve para a família deles, elas ficam aquelas polaroids pretas que deram errado, sabe? Pode ser também. Interessante, boa pergunta, né? Torcer para que o livro nos responda isso, mas se não, fica aí uma parte interessante, talvez um furo aí que a Hogwarts vai precisar revisar, né, suas políticas e regras para poder evitar esse tipo de situação. Se você tem uma teoria sobre isso, por favor, mande pra gente. Nos escreva, digite por todos os meios, né, que temos, Instagram, Facebook agora, e-mail. Nosso e-mail, exato. Então, bem válido, muito legal, muito boa pergunta. Tá bom. Bom, então esse foi o resumão, a Ana já contou pra gente, né, o que aconteceu no capítulo 6, Gilderoy Lockhart, e agora a gente vai começar o nosso Sangue Ruim e Vozes Invisíveis, né, então aquela semana, a primeira semana de aula passou bem esquisita, né, com o Colin perguntando, outra coisa que eu ia falar, Ana, como que esse menino que é trouxa sabe de tudo isso do Harry Potter? Tudo bem que a gente sabe que o Harry tá em um livro lá, né, dos últimos feitos mágicos, mas assim, ele tem uns detalhes, a gente vai ver que é bem interessante. De onde que ele pegou? Ele tá perguntando pra todo mundo, ele tá obcecado, obcecado. Obcecado, né?
pelo Harry, né? Não tá legal isso daí. Mas enfim. Não. E também pode ser que, como é o primeiro ano dele, quando ele faz aquela viagem do trem, ele encontra os amiguinhos do primeiro ano, todo mundo começa a conversar e deve ter o burburinho, nossa, o Harry Potter já tá na escola. Aí começa a contar toda a história do Harry Potter, não sei o que, não sei o que Pode lá. ser também. Foram horas no trem, você tem razão. Pode ser que seja isso. É um pouco esquisito, porque ele sabe até a cor das cuecas do menino, né? Sei lá, bem interessante. Sim. Enfim, semana passou bem esquisita, porque o Colin, ele toda vez que se deparava com o Harry, ele falava, oi, Harry, tudo bem? E o Harry respondia, oi, Colin, né? Umas 6, 7 vezes por dia. Tava um pouco irritante. A varinha do Rony, né? A semi-varinha do Rony continuava destruindo feitiços e criando situações super complicadas. Ele até criou um furúnculo na testa, né? Do professor, no professor Flitwick. Então, assim, a situação tava, né? Uma semana meio... É difícil você voltar a uma rotina, né? Você passou as férias inteiras e aí você tá voltando e, enfim, para eles não tava sendo, assim, a melhor semana da vida deles, né? E eles estavam realmente felizes com o final de semana chegando, né? O plano deles era visitar o Hagrid, né? Que é o guarda-caças, nosso amigo, que a gente já encontrou ali em alguns capítulos anteriores, né? Foi ele que resgatou o Harry do beco do tranco, travessa do tranco, né? E, enfim, o plano era visitar o Hagrid. Quando o sábado chegou, o Harry foi acordado, logo assim, na primeira rajada do sol, ele foi acordado pelo Olivia Wood, que é o capitão do time de quadribol. Esse ano ele estava no 6º ano, né? A escola são 7 anos, então ele é um sextanista. E ele acordou o Harry e falou, olha, se arruma, em 15 minutos eu te encontro lá nos vestiários do campo, né? E aí o Harry falou, Olívio, tipo, acabou de amanhecer, que tá rolando. Ele falou, a gente já vai começar os treinos, a gente não tem tempo a perder, levanta. Então, tá, né, o Harry não teve muita opção, ele deixou um recado pro Rony, né, pra avisar que ele não ia tinha desaparecido. Exato, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu tô indo pro treino, então a gente se encontra depois pra ir no Hagrid juntos, né. E aí ele tava descendo a torre da Grifinória, chegou lá perto do quadro, né, pra sair, quando ele se deu de cara com o Colin, né, que desceu pra mostrar a foto que foi revelada. Que foi interessante, que apesar de ser uma foto, no capítulo passado foi dito isso, mas a gente não comentou que ele tava tirando foto, mas ele tem uma câmera trouxa, que aí os amiguinhos do Colin falaram, né, que se ele usasse o filme, o líquido correto, ele conseguiria imprimir a foto trouxa em bruxo, né? Que aí seria aquelas fotos que se movem, né? Então, com efeito bruxo, eu quis dizer, desculpa. Com efeito bruxo. Então, achei interessante que eles conseguiram, na verdade, adaptar, né? A câmera trouxa. Enfim, Colin desceu com a foto lá revelada para mostrar para o Harry, né? E aí o Harry olhou, viu que estava bem claro que o Harry não queria sair na foto com o Lockhart. Ele ficou satisfeito em ver que ele conseguiu transmitir isso daí, né? E aí ele pediu pro Harry autografar a foto. O Harry falou, não vou autografar, não tenho tempo, tô indo, eu tenho que treinar. E aí o menino falou assim, nossa, eu vou junto. Olha só, né, gente, como não ser convidado, como se convidar para algo que você não foi convidado, né? Que ele falou, não, eu vou junto, nunca vi um jogo. Interessante, vou. Aí o Harry falou assim, não, tentou dissuadir, falou, vai ser chato, é só treino, né? E o menino falou, não, imagina, eu vou. E aí eles desceram, né, a caminho do estádio, e o menino fazendo 1000 perguntas e pontuando quão incrível o Harry era, né? Esse cara é uma injeção de autoestima, né, gente? Ele tava, você é incrível, né? Você, uau, você arrasou. E aí a autora, a J.K., ela usou esse momento para explicar para os novos leitores, né? Foi o que a gente tinha comentado logo no começo do livro, que esse livro ainda, nessa altura do campeonato, você, em teoria, poderia começar do livro 2, que, claro, perderia muitos detalhes, mas ainda existia, assim, chance de retomar alguns pontos básicos, né, do livro 1, né, dar umas pinceladas. Então, esse foi um momento pincelada que a autora usou para explicar para os novos leitores e relembrar, né, para os antigos o que era o quadribol e como funcionava. Gente, eu e Ana, a gente não é do time... Já falamos no passado que nós somos gordinhas anônimas e a gente não é muito de time... Não é muito do time de esportes, né? Não. Então, assim, a gente assiste jogos da Copa, jogos do Brasil, a gente tem até os nossos times, Olimpíadas. Né? Olimpíada, assim, male, né? Mas, assim,
falar que a gente segue de coração o esporte de cabo a rabo, e não precisa ser só futebol não, né? Por exemplo, meu marido é apaixonado por bicicleta, então ele assiste o Tour de France, assim, todos os dias, todos os estágios, ele faz todas as leituras, releituras, comentários. Minha irmã, a Pri, que vocês já conheceram, apaixonadíssima por futebol, palmeirense, né, roxa, assiste todos os jogos, tem até assinatura para assistir aqui na gringa, né, comentário, grupos de WhatsApp, não é o caso para Ana e para Gabi. A gente tem a nossa bandeira Brasil, a gente tem as nossas camisetas da seleção, de 4 em 4 anos a gente tá ali. Sai do armário e torce para servir, né, amiga? Exato, reza para que ainda sirva. Ai. Exato, e a gente, né, come um pão de queijo, toma um guaraná. Sim. Mas fica por isso, né, gente? E o quadribol não mudou a nossa visão. Na verdade, a gente tem bastante preguiça do quadribol. É difícil de ler. Para nós é bem chato. Exato. A gente chegou à conclusão que esse capítulo, por conta, né, do quadribol, se arrasta um pouco. Não é assim tão emocionante, não é algo que faz meu coração palpitar. De alegria ou emoção? Não é. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o quadribol novamente, esquecer o que é, o capítulo 10 do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, né, nosso episódio, do capítulo 10, ele conta com um pouquinho mais de detalhe, a primeira vez que o Harry é apresentado ao quadribol, mas basicamente são 3 artilheiros que tentam marcar pontos com as bolas que se chamam goles. O goleiro, ele toma conta, né? Não são traves, são balizas. E os batedores, eles afastam os balaços do time, né? Então, vai lá, chega, eles vão afastando. E o ponto máximo do jogo é o pomo de ouro, né? Quando ele é apanhado pelo apanhador. Né? E ela é super difícil de ser encontrada, que ela voa. Ela é uma gracinha, na verdade. O pomo de ouro é bem gracinha. Então, só que ela tem asinhas, é pequenininha, é douradinha. Então, assim, tem que ter uns olhos de lince, né? E precisa ser rápido. Lembrando, né, que Harry Potter usa óculos, então ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno, mas a gente não sabe que tipo, né? Talvez ele não veja de perto, talvez seja melhor de longe, né? A gente não sabe qual que é o tipo de limitação, como chama? Deficiência visual que Harry Potter tem, né? Então, ela é difícil de ser pega. E o jogo só termina quando o pomo é apanhado, que pode ser que demore semanas. Acho que o mais longo durou meses, gente. Eu acho que, assim, é um misto de futebol americano, mas para mim, em questão de tempo, é bem beisebol, né? Eu ia dizer isso, amiga. Eu tava tentando... Não vou entrar nesse mérito, mas ontem eu tava tentando ver o jogo do Brasil, que ia começar, e o inning não acabava, meu. Não acabava. Porque, assim, não termina em empate, né? Exatamente. Um jogo normal são 9 innings, 9 tempos, que tem o tempo de cima e o tempo de baixo, né? Que o da casa joga, depois o convidado joga, e isso dá um inning. E são 9 no normal. Mas se tá empatado, você vai seguindo. E se eu não me engano, acho que o jogo mais longo também tem umas 8 horas, teve que ser parado, né? Enfim, é bem longo. Então, quadribol, em termos disso, pode demorar meses. Imagina você, meses, né? Semanas, horas. Na chuva, no sol, à no noite. Inverno. Exato, um pouco exagerado aí, né? Então, o Harry, como a Ana já mencionou, ele é um apanhador, né? E aí o Colin, novamente, inflando lá o ego do Harry, né? Mas não tem muito sucesso, mas ele falou, nossa, você é o jogador mais novo do século, né? Você conseguiu entrar no primeiro ano, e eles não chamam, né, primeiros anistas, e o Harry lá, só concordando, né? Finalmente chegaram no campo, e aí o Harry falou que ele precisava ir pro vestiário, o Colin falou, vou achar um lugar ótimo nas arquibancadas para poder tirar foto de você, meu rei. E, enfim, o Harry foi pro vestiário, tava todo mundo, né? Já tava todo mundo lá, o Olívio falou, o que você demorou? O Harry deu uma desculpinha lá. E aí eles ficaram pelo menos 1 hora lá, né? Com o Olívio explicando as novas táticas do que eles tinham de ideia para essa temporada, né? E metade do time, gente, tava com sono, e a outra metade já tava dormindo. Não estavam muito interessados ali, né? Aí o Olívio falou que eles são os melhores da escola, sem dúvida alguma, que eles teriam ganhado, né, a taça no ano passado, se não fossem as circunstâncias que eles se encontravam. Aí o Harry deu uma diminuída ali, né, uma encolhida no banco, porque ele sabia do que ele estava se referindo, que no ano passado
o Harry não conseguiu jogar o último jogo, porque ele estava em coma praticamente, depois de um duelo, né, que tirou o fôlego da gente, do Harry contra o Quirrell, o professor Quirrell, e o Voldemort. Mas, gente, acho que justificável, nada a ver o Olívio comentar isso, então ele mais ou menos falou que quem é bom mesmo é o Harry, porque se eles não conseguiram ganhar sem o Harry, né? Não, enfim. E eles falaram que eles jogaram sem apanhador, assim, não tinha uma pessoa pra pôr lá e pelo menos tentar? Mas Não tem aí, reserva? como que você ganha se o jogo só termina quando o apanhador apanhou? Como? Então, Como que não você precisava nem ganha? jogar, então, concorda? Dava WO logo, né, gente? Nem aparecia. Se você já sabe que você não vai pegar o pomo, já sabe, vocês estavam esperando o quê? Intervenção divina pro Harry acordar e se preparar pra ir jogar. Iam ficar jogando, sei lá quanto tempo. Porque acho que o Harry, se não me engano, ele ficou uns 3, 4 dias, ou uma semana, né? Na verdade, ele ficou uma semana em coma, né? Desacordado. Né? Então, Deus sabe, a gente não sabia quanto tempo ia demorar. Podia ser uma semana, podia ser um mês, podia ser um ano. Então, nada a ver você entrar no, né, descer pro play sabendo que não vai ter quem termine o jogo. E outro bem pontuado da Ana, porque não treinar um time reserva, né? Que coisas acontecem, imprevistos acontecem, né? Exatamente. Mas enfim, não sei porque Harry se sentiu com vergonha, mas se sentiu mal porque não ganharam essa taça aí de quadribol. Só Novamente, porque ele pode tava em ser coma. só porque ele estava em coma depois de tentar, novamente, né, um duelo fatal contra o pior bruxo dos tempos, né? Então, o bruxo mais malvado. Uhum. Novamente, acho que talvez isso venha, né, da situação de que a Ana e eu, a gente realmente não liga tudo isso para esporte, né? Eu não tenho problema em não ser a melhor, a mais rápida, a mais ágil, então pode ser que seja isso, né? Para mim, esse tipo de derrota não pesa tanto, né? Enfim, pode ser que seja isso. Enfim, foram treinar depois dessa 1 hora. Quando eles saíram lá do vestiário, o Rony e a Hermione estavam lá, né? Achando já que iam visitar o Hagrid, né? E aí o Harry falou, putz, cara, nem começou. nem começou ainda, né? E aí, enquanto eles estavam lá se conversando, o Colin estava lá tirando foto como se não houvesse amanhã. E o Olívio ficou até com medo, falou assim, quem que é esse cara? Ele é espião da Sonserina? E o Harry falou, não sei quem é esse cara, né? Tentou dar uma despistada, mas ele é da Grifinória. E aí o Jorge falou, os Sonserina, eles não precisam de espião não, Olívio, olha eles aí, ó, estão aqui fisicamente, vieram para treinar. Aí o Wood, né, o Olívio, ele ficou meio sem saber o que tinha acontecido, chegou lá no Flint, que é o capitão do Sonserina, né, e falou, olha, eu reservei o campo, cara. O que você tá fazendo aqui? E aí o Flint falou, olha, eu sei que você reservou, mas a gente tem um recado aqui, uma nota do professor Snape, que a gente pode treinar o nosso novo apanhador, que era nada mais, nada menos que Draco Malfoy, gente. E aí o George ou o Fred, eles falaram, peraí, você não é o filho do Lúcio Malfoy? E aí o Flint falou, é interessante você falar sobre o pai do Malfoy, porque todos os jogadores fomos presenteados com uma Nimbus 2001, né, a nova vassoura que tinha acabado de ser lançada. E aí é o famoso quid pro quo, né, gente? Compra aqui para ganhar ali, né? Então ele comprou o time praticamente para garantir a vaga. Chantagem que grita, né? Lobby total, mas zero talento, né? Então era só dinheiro mesmo, né? E aí a Hermione pontuou isso muito bem, né? Falou, você só tá aí porque você tem dinheiro e você comprou o time, porque bom mesmo você não é, meu filho. E aí o Draco deu uma estremecida, né? Que até então ele tava ali, né, pomposo, parecia um pombo, né? Com o peito inflado, ele deu uma desinfladinha e ele falou assim, olha, fica quieta, sua sangue ruim. Nisso, esse comentário causou um maior burburinho. E o Rony, ele ficou irritadíssimo, né? O Rony que normalmente ele é meio bananão ali, né? Ele ficou muito bravo, ele saiu empurrando e ele apontou a varinha pro Draco, balbuciou alguma coisa, só que a varinha, lembrem, né? Tá quebrada, tá ruim, tá remendada. Ela ricocheteou e ela voltou o feitiço pro Rony, que começou a vomitar lesmas gigantescas. Então, provavelmente, ele tinha falado pro Draco engolir lesmas, que ele já tinha falado isso, né? E aí o Colin vendo tudo isso, querendo tirar fotos, assim, totalmente sem noção, né, gente? A maior situação. Aí o Harry falou, Colin, some daqui, cara, sai daqui. Extremamente irritado, eles pensaram em levar o Rony pra enfermaria, mas eles estavam mais próximos do Hagrid, né? Nessa altura do campeonato,
ele já, né, o treino já tinha morrido, né, caiu por terra. Estavam chegando no Hagrid, eles deram de cara com o Lockhart, já saindo da casa do Hagrid, né? E ele viu que o Rony estava vomitando lesmas, ele deu uma dica lá do que precisava fazer para curar o menino. Mas ele falou assim, eu vou deixar vocês fazerem o trabalho, né? Eu só para vocês saberem que é isso que precisa ser feito, né? Qualquer coisa, consulta lá no meu livro. Isso, lê meu livro que na página 10 do capítulo 5, do versículo 18, vocês vão achar. E aí eles chegaram na casa do Hagrid, que abriu a porta, quando eles bateram na porta, ele abriu irritado, achando que era o Lockhart de novo. Mas aí ele se animou, viu que eram os meninos, tal, não sei o quê. Aí o Hagrid não tava assim tão chocado com... Eu fiquei chocada com os vômitos da lesma, gente. Nojento total, mas o Hagrid não tava tão assim. Falou, olha, ele vai ter que vomitar todas essas lesmas. Não vai ter jeito, né? Só o tempo pra curar. Nada pior do que isso. Você escutar que você vai ter que vomitar até o resto do dia, né? E aí os meninos, né, os que podiam conversar, perguntaram o que o Lockhart estava fazendo lá, e o Hagrid falou, ele veio aqui me ensinar como que eu limpo o poço como que eu limpo as algas do poço, como se eu não soubesse, né, o que tinha que fazer. E aí ele já emendou numa outra história incrível, que ele se encontrou com uma criatura mágica, alguma coisa aí do gênero, né? E aí o Hagrid ainda falou assim, como se aquilo tudo fosse verdade. Se fosse verdade, eu até comia esse bully aqui. Então nem o Hagrid, gente, engolia essa pose do Lockhart, né? Amiga, como esse homem foi contratado? Será que estava escasso o mercado de professores? Muito bom você falar isso, porque foi justamente a Hermione falou, gente, ele tem alguma coisa que atraiu o Dumbledore. O Dumbledore não ia escolher ele se ele não fosse o melhor candidato. Será? E aí o Hagrid falou assim, não, ele foi o único candidato para a vaga, gente. Chato, né? Então, por isso que ele conseguiu o cargo, né? Se você é o único que aplicou, você é o único que consegue, né? E aí, ele falou que tá muito difícil nos dias de hoje. Naqueles dias, estava muito difícil de encontrar um professor para dar aula de artes contra... Defesa contra as artes das trevas. Porque o pessoal começou a achar que a vaga estava enfeitiçada, não parava, né? Professor. Turnover, assim, em geral. O último morreu, né? Veja. Já começa por aí, né? Não é assim a coisa... Aliás, ele não só ele não só se defendeu contra as artes, como ele virou a arte da treva, né? Então, é verdade. A coisa ficou muito ruim, né? A coisa ficou bem, bem ruim ali. Então, não é um cargo que estava assim visado, né? Não é um negócio cobiçado, né? Então... enfim, não tinha muito o que falar, o Lockhart é ruim, mas era o único que estava querendo, disposto, né? Então, e aí o Harry falou assim, Hagrid, aconteceu uma coisa esquisita, a gente tava lá, e o Draco, ele chamou a Hermione de sangue ruim, e aí o Hagrid ficou um pouco em choque, o Rony, entre vomitar lesmas e tal, ele explicou pro Harry e pra Hermione que sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa, que não tem pais bruxos, né? É o que é trouxa, né? Ser chamado. Que existem alguns bruxos, como os da família Malfoy, que se acham melhores que todo mundo. E esses bruxos, eles são chamados de sangue puro. Então, Draco, Rony são sangue puro. E Hermione e Harry, inclusive, são sangue ruim, né? O Harry é mestiço, na verdade, né? Mas a Hermione é totalmente sangue ruim, né? Porque ela é nascida de pais trouxas, nunca teve nada com a bruxa, é ela que estava começando a linhagem de bruxaria na família dela, né? Então, total aí, né? Um pouco neonazista, né? Da raça ariana, né? A raça superior. E bem nesse esquema, né? De que se você não nasceu, né? Se você não vem de milênios de bruxaria, você não é digno de ser bruxo, né? Então... E traz uma reflexão aí para os dias atuais, né? Que a gente tem problemas... Acho que na nossa época de criança também, que existiam grupinhos que se achavam melhores que os outros, porque por características físicas, por características raciais e por aí vai, né? Então é um ponto que não só aconteceu pra gente no Brasil, como é uma questão mundial, né? Sim, entra a parte de xenofobia, não é só questão de raça, né? Que aí você acha que um país é melhor do que o outro, né? Então começa toda aquela situação realmente
é aquela a sociedade começa por nós, né? Então, como a gente trata o nosso círculo, ele vai aumentando, expandindo, e realmente a gente vê que existe, né, esse tipo de separação, que existe esse tipo de rixa por raça, por cor, por nacionalidade. Então, definitivamente, mais uma vez confirmando aí quão sangue ruim, né, entre aspas, o Draco né, definitivamente um espírito de porco. De porco. Enfim, o Hagrid, ele concordou, né, realmente, depois que ele escutou essa história toda, ele concordou que foi justo o Rony querer enfeitiçar o Draco, mas foi melhor que o feitiço virou contra o feitiço, ricocheteou, porque se ele tivesse colocado o feitiço no Draco, não ia dar 2 segundos pro pai do Draco aparecer lá e ele ia estar numa situação ainda mais complicada do que a que ele se encontra. Então, lembrando gente, que o pai dele já tá passando por inquérito, né? O cara, ó, gente, tem uma semana que o pai está no inquérito, tem uma semana que ele recebeu o berrante da mãe falando não saia da linha, porque você vai se meter em encrenca, e o menino vai lá, gente, novamente, ele precisa aprender a agir com menos ímpeto. Eu entendo, legal que ele quis não só não ser racista, como ele quis ser antirracista. Ele quis ir lá realmente derrubar o Draco, mas assim, seja um pouco mais esperta. A sua situação está delicada, né? Haja de melhor maneira, vai talvez com o professor falar o que aconteceu, né? Pensa um pouquinho. Não dá para ser cavalheiro, não dá para ser o herói todos os dias, gente. Enfim. Então ali, ele vomitando as lesmas, eles visitando o Hagrid, eles comendo um chocolatinho horrível lá que o Hagrid deu. E aí o Hagrid mostrou que ele estava plantando umas abóboras pro Halloween. E as abóboras estavam bem grandes, né? Hermione ainda falou assim, nossa, elas estão grandes, né? E ele falou, eu botei um feitiço de engorda nelas, que a Gina deu de dica, né? E aí o Hagrid falou assim, aliás, outra fã sua, hein, Harry? Ela, né, mais uma aí, o Harry não gostou do comentário, o Rony deu uma risada, mas aí já vomitou mais umas lesmas, né? E a Hermione ficou satisfeita, assim, na verdade, essa questão toda de feitiço tem um outro mistério aí que, como a Ana leu na contracapa, a gente vai descobrir o que é, mas ainda não foi o momento, que o Hagrid, ele foi expulso no 3º ano de Hogwarts, mas a gente ainda não sabe, né, veio novamente, aparentemente ele não pode lançar feitiços, né, ele não tem uma varinha, mas ele, com a ajuda da Gina, ele conseguiu colocar esse feitiço de engorda, né? Então, foi isso. Aí estavam dando risada, né? Voltando um pouquinho ali, estavam dando risada do Harry. O Harry não gostou e ainda aí ele perguntou, lembrou, né? Que aí ele lembrou, putz, eu não posso, né, ter essa questão de fã-clube. Aí ele pensou no Lockhart. Perguntou pro Harry, mas né, ele falou assim, perguntou não, desculpa, ele comentou pro Hagrid, né, ele falou assim, Lockhart nem pode escutar um negócio desse, porque ele vai ficar super irritado. E ainda o Hagrid falou, eu falei pro Lockhart que você é mais famoso que ele. Sem esforço algum, todo mundo sabe quem ele é, não é bem um bruxinho aí de Araque que nem ele, né, então... complicando a situação de Harry sem saber, né, gente? Passaram lá tarde e tal, voltaram pro castelo, eles deram de cara com a professora Minerva, que finalmente entregou as detenções pro Rony e pro Harry. Finalmente, né, gente? Passou uma semana inteira. Deviam estar pensando em como que iam punir, né, os o alunos. Filch devia estar passando todas as opções de tortura, que nem no livro 1, e ela estava reconsiderando que aquilo deveria ser mudado no... Pode ser, você tem razão. Ou então ela lançou ali, né, na sala dos professores, tem que dar detenção, tem alguém que tem uma ideia aí, né? Pode ser que estava realmente coletando ideias, né? Da onde será... Bom, fala aí qual é a detenção do Harry primeiro. E aí, então, primeiro ela falou que o Rony, ele ia se encontrar com o Filch, né, o zelador, e eles iam passar a noite limpando os troféus, polindo os troféus de prata, né, na sala de troféus. E sem bruxaria, ele ia fazer isso. Ainda bem, né, gente? Com a varinha que ele tem, era bem capaz que ele ia derreter tudo, ia virar uma amálgama ali, né? Rony perdeu a chance de avisar a escola que a varinha dele tá quebrada aí pela terceira vez. Pela terceira vez, ele continuou na surdina, né? E o Harry, ele ia ajudar o Lockhart a responder as cartas dos fãs. E aí o Harry falou, posso trocar? Não, não quero. Ela falou, não, isso daí foi o Lockhart que especificamente pediu, né, pra você. Então, eu imagino que ecoou um pouco as palavras do Hagrid, né, sobre a fama do Harry, né? Ele falou, ele acha que ele é famoso,
vou mostrar pra ele o quanto de cartas que eu tenho, né? Eu vou... E o Lockhart tá me parecendo um cara um pouco preguiçoso, né? Então já achou ali um testa de ferro para fazer as atividades dele, né? Então os dois estavam bem chateados, né? Não queriam de forma alguma. Mas, gente, é detenção, né? Ninguém ia te chamar para você tomar suco de abóbora, ninguém ia te chamar para você ir jogar quadribol, né? E nadar. Não é bem, né? Tipo, venha tomar um brunch, venha fazer um café da manhã, né? Não é bem isso, né? É uma detenção, afinal, né, gente? Gabi, eu tomei... Continua, desculpa. Eu ia falar, eu tomei uma detenção quando eu fui intercambista, né? Eu cheguei atrasada. Na verdade, foi mal explicado, gente. Eles falaram que a gente ia embora. A gente foi no zoológico com a escola e eles falaram que a gente ia embora às 4h30. Que a gente tinha que estar lá às 4 horas. E a gente chegou lá às 4 horas, né? No lugar do ônibus. Mas, aparentemente, uma americana e uma alemã, a gente deve ter entendido errado. Porque estávamos às 3, então às 3 tomamos detenção. E aí, o nosso castigo foi ficar depois da aula limpando a escola com o zelador. Então, uma ficou tirando pó, a outra ficou limpando as janelas e a outra ficou aspirando. Então, não assim, tinha um papelzinho, amiga, que te entregaram? Não tinha, a gente chegou não, que lá. coisa. Foi um negócio esquisito, sei lá. Eles falaram, a gente vai sair. Na verdade, acho que eles falaram, a gente vai sair 4h30. A gente chegou lá talvez umas 4h10, só que era pra ter chegado 4 horas, entendeu? Só que a gente perdeu isso daí. Eu falei, caramba, será que a gente entendeu errado? Mas a americana tava lá, gente. Então, sinceramente. Culpa ela, né? A língua é inglês. Não entendi o que aconteceu. A gente tomou essa detenção, a gente ficou 3 dias limpando a escola depois do horário. Então, assim, divertido, vou te falar que não foi. Mas tá bom, né? Desculpa, você ia falar alguma coisa, amiga? Não, eu só ia dizer que a detenção, então, dessa vez foi ir para ajudar um professor e a limpar os troféus, né? Lembrando que no ano passado o Harry teve que ir para a Floresta Proibida à noite. Então, em teoria, a primeira punição foi porque eles foram pegos andando na casa, na escola de noite, e aí eles foram enviados para a Floresta Proibida, e dessa vez eles chegaram voando na escola, e eles foram enviados para fazer detenções com professores diferentes e com o Sr. Filch, né? Mas acho assim, melhorou um pouco. Sim, né? Já deu uma melhorada ali nos castigos, muito embora a gente precisa lembrar que quando eles foram para a Floresta Proibida, a gente ainda não sabia que o Voldemort tinha voltado, né, gente? Mas é a Floresta Proibida. Justo, mas eles foram com... proibida para os alunos, mas eles foram com o Hagrid, né? Eles não foram totalmente sozinhos. Só que agora, eu imagino que, em vista de que eles não possuem conhecimento da onde que o Voldemort se encontra, mas eles sabem que o Voldemort voltou, não tem como dar esses castigos mais, né, gente? O Flint deve ter sugerido, mas não deu. Muito provavelmente, né? Deve ter falado, sei lá, pendura os caras, né? Deixa eles lá, passar uma semaninha, né? Ver que criaturas buscam eles, mas... Até porque a gente não tá tendo nenhum problema na floresta, né? Eles foram porque os unicórnios estavam morrendo, né? Então, sei lá, foi... No seu ponto, definitivamente ficou mais fácil, né? Quebrar todas essas leis do que sair perambulando no castelo. Eles têm umas prioridades esquisitas aí, né? Sim, sim. Enfim, às 8 horas da noite do sábado, eles foram, então, pagar a detenção, né? Então, chegou lá, né? O Rony limpando os troféus e o Harry respondendo milhares de cartas. E lá no final da sessão, né? De resposta aos fãs, o Harry começou a ouvir uma voz, né, bem baixinha, e ele escutou assim: venha para mim, me deixe rasgá-lo, me deixe rompê-lo, me deixe matá-lo. Gente, perdi o fôlego, fiquei bem tensa, né? Exato, que mensagem pesada. Aí o Harry levantou, né, falou, quê? Aí o Lockhart achou que ele estava falando da carta, e aí o Harry falou, não, você ouviu essa voz? Aí o Lockhart falou, ouvi, que voz, do que você tá falando, né? E aí o Harry desconversou. Novamente, um adulto que ele poderia explicar o que estava acontecendo, mas ele achou melhor guardar, foi pro quarto, em silêncio. O Rony chegou ainda uma meia hora depois, ele ainda ficou ali com dor no braço, cãibra e tudo quanto é lado. Mas quando o Rony finalmente voltou pro quarto, o Harry contou o que aconteceu. E eles falaram, mas será que tinha alguém com capa invisível, né? Entrou na sala e ele falou, mas se a pessoa tivesse entrado, você teria visto, né? A porta abrir.
E aí o Harry falou assim, pois é, não abriu porta. Ficaram sem entender, gente. Mas era hora de dormir. E partindo novamente do princípio de que eles não dividem coisas importantes com adultos que possuem mais conhecimento que eles, isso daí certamente não ia ser comentado para ninguém. Talvez para Hermione, né, ainda, eles vão comentar e tentar descobrir sozinho o que estava acontecendo com essa voz invisível, misteriosa, que Harry escutou na sala de Lockhart. E é aqui que a gente termina esse capítulo, que como a Ana, né, já tinha preconizado ali no começo, longo no começo ali, né, arrastando com a questão do quadribol pra gente, mas terminou interessante, porque abriu aí um leque de possibilidades. O que é isso? Será que é o Voldemort de novo, né, no turbante do Gilderoy? Será que foi só coisa de imaginação Será que do tinha Harry? alguém ali na sala, naquele momento? Será que existe telepatia no mundo bruxo? Alguém enviou uma mensagem para ele? Será que ele só teve uma alucinação? Será que em vez de sussurrante, em vez de berrante, é um sussurrante? A gente não sabe, né, gente, o que aconteceu, né? Definitivamente, achei interessante ter visto justamente isso, que pelo menos ali os castigos, né, as punições, as detenções, elas se tornaram um pouquinho mais factíveis para alunos, né? Não ficou um negócio tão pesado. Mas ao mesmo tempo começa a desdobrar, né? Lembrando que o nome do livro é A Câmara Secreta, né? Então pode ser que tenha alguma coisa já relacionada à Câmara, talvez, não sei, né? Não teve informação nenhuma, mas já começa a ficar um pouquinho mais interessante, dá um pouquinho de forma aí, né? Sim, esse capítulo ele termina na página 107, o que está aí quase na metade do livro, então a gente tem aí um pouco mais da metade para ver esse mistério começar a se desenrolar, né? Então não vai ser só uma enrolação até chegar o problema. Então parece que já a partir de agora algumas coisas interessantes começarão a acontecer aí na vida de Harry. Precisam começar, né? Para dar, como a Ana falou, dar um pouquinho de forma ao mistério, né? Da Câmara Secreta. E o nosso próximo capítulo é o capítulo 8, chamado A Festa do Aniversário de Morte. De quem não sabemos. Exato. A gente volta na semana que vem, então, com esse capítulo. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, manda lá no nosso e-mail, próximo capítulo, podcast@gmail.com, ou no Instagram, se quiser, se preferir, próximo capítulo.podcast. Nos mande nas mensagens. Muito bom. Até a semana que vem, gente. Até a semana que vem, pessoal. Beijo, tchau. Beijinho, tchau, tchau.